Como você entrou no mundo do tráfico? Quantos anos você tinha? Por quê? Comecei quando era garoto. Eu ia para as baladas, experimentei uma coisa ou outra e, enfim, sempre tem um amigo por perto que usava e acabei entrando para vender. Em 2012, Marcel foi acusado de coordenar o envio de uma carga de maconha que viajaria de avião do Paraguai ao Uruguai em um jato particular. Lembra do avião, o Cessna, que levava 450 quilos de maconha para o Uruguai? Foi realizada no Uruguai a operação chamada Alcon, que permitiu a prisão do conhecido piloto Juan Domingo Viveiros Cartes, o Papacho. Até que você foi preso por causa de maconha, né? Sim. Em 2013, a Operação Alcon. Por causa disso, ele ficou preso por 4 anos, entre 2013 e 2017. Primeiro no Presídio de Liberdade, depois no módulo 8 do CONCAR, numa cela para 3 pessoas, onde dormiam 13. E o final da pena ele cumpriu na cadeia de Punta de Rieles. O que a Prisão te ensinou? Se aprende muita coisa na prisão. Tive lá por mais de 4 anos. Você aprende o bom e o ruim. Há pessoas que só falam das coisas ruins, mas há muitas coisas boas que se podem aproveitar. Também bom, positivo. Aprendi muito. A presente durante o tempo que passei comendo me ajudou sim, mas me ajudou. Isso é bom? O bom é que eu era muito bom e aprendi coisas que me ajudaram a chegar onde estou agora. Looper, não pelo lado da criminalidade, mas sim pela questão de me cuidar, porque o negócio que escolhi não é muito bom, sabe? Tem muita traição, então aprendi como me proteger. É difícil confiar nas pessoas? Muito difícil. Mas tem muita gente em quem você confia, né? Tenho pessoas que... de muita confiança, obviamente. Mas é difícil encontrar pessoas de confiança, pessoas assim. Confiança. Como você define que chegou até onde chegou? Que tipo de personalidade você tem? Eu sou... correto, antes de tudo, e profissional no que faço. Não sou quem vende ou consome. Não gosto de bagunça, não gosto de usar drogas, não. Sou de família, tranquilo, fico em casa com minhas coisas. O que você acha da legalização das drogas? Por exemplo, no Uruguai a maconha é legalizada. Eu não concordo com a legalização de nenhum tipo de droga. Aqui. Não acho bom que uma droga seja legal, porque, sendo legal, qualquer pessoa tem acesso. O cigarro, o álcool são legais se você vê crianças de 10, 11 anos. Eu não sei se tomam um vinho ou se fumam um cigarro. E eu penso que, ao legalizar a maconha ou qualquer outra coisa, as crianças têm ainda mais acesso, ficam mais expostas desde pequenas. Mujica disse em uma entrevista que legalizar a maconha era tirar uma parte do mercado do narcotráfico. E o que ele pretende com a legalização? Bom, pretendo tirar uma parte do mercado deles. Atacar na fonte de recursos. Sobre o mercado da droga, ele diz: Mercado de drogas pro refutável. as drogas. Se isso acabar sendo ainda pior do que a própria dependência química severa dentro do cenário do tráfico de entorpecentes. Né? Eu pensei a mesma coisa, que eles fizeram isso para dominar o mercado, porque dá dinheiro. Drogas não, porque não conheço outra finalidade. Não vejo sentido em legalizar uma droga. Ou seja, como um narcotráfico legal. Claro, é isso mesmo. Você definiu como narcotráfico legal porque é autorizado por eles, pela outra máfia. Há um ano saiu a Operação Altranza, onde a maioria das pessoas te conheceu graças a essa operação. Em maio de 2020, começou a investigação do que depois seria a Operação Altranza, onde se investigava o grupo criminoso responsável por traficar toneladas de cocaína, da América do Sul para portos da Europa e da África. É importante destacar que a investigação em si surgiu por volta do ano de 2020. E essa operação é considerada a maior ação contra o narcotráfico e a lavagem de dinheiro na história do Paraguai. Quanta riqueza, quanta fortuna, quantos luxos eles acumularam aqui no Paraguai.
E isso se transformava em fazendas, em gado, em empresas, em iates. E dessa forma eles ingressavam ou inseriam no nosso sistema financeiro dinheiro ilegal fruto dessas drogas. Segundo os dados coletados, a organização em si era liderada pelo que nós chamamos de clã Inspra, os irmãos Inspra e o uruguaio Sebastião Marcetti. Foi aí que começou a aparecer seu nome, seu rosto, o da sua família. O que você pode nos dizer sobre essa operação? Para mim, essa operação não tem muitas raízes. Sim, posso estar envolvido, mas sei que muitas coisas não são como dizem. E, em primeiro lugar, a minha família, que foi integrada à organização. E minha família não tem nada a ver com isso. Quando a produção é extravagante, mansões são exibidas. Helicópteros, iates. Toda essa operação não está ligada apenas a Sebastião Marcetti. Está ligada a outros cartéis de drogas. As 1000 páginas, será que só falam de Sebastião Marcetti? Não, eles falam de muitas coisas sobre Sebastião Marcetti. Acredito que eles não têm nada do que aprenderam naquela operação. Por isso digo que a operação tinha pouca base. Se fosse para mim, viria em pouca coisa. Mas claramente essa não é a opinião do Ministério Público paraguaio, que por algum motivo emitiu sua ordem de captura internacional. Obrigado. Embora seja verdade que, entre as milhares de páginas da Operação Ultranza, há apenas alguns parágrafos dedicados à sua esposa, ao seu irmão e ao seu cunhado. Por exemplo, o caso da empresa da sua esposa. Sim, a empresa da minha esposa. Ela criou, assinou para abrir uma empresa e nós fomos morar em Dubai. E a empresa nunca foi usada. Ou seja, autorizaram quando nós já estávamos em Dubai. Ela nunca utilizou. A empresa não tem conta bancária. Não sei de onde eles tiram isso de... Falam de bilhões de guaranis, não sei o quê. Pura história isso aí. O que dizem é que ela, com essa empresa, lavou dinheiro. E, no entanto, você me diz que essa empresa nunca foi usada. Sim, não existe lavagem de dinheiro aí. Impossível. E meu irmão, por exemplo, dizem que eu dei um carro para ele, que eu presenteei ele com um carro de aniversário. Um carro que eu sempre sonhei em ter quando tinha a idade dele. E dizem que eu dei como parte de pagamento. De todo o trabalho que meu irmão fez, ele nunca fez nada por mim. Não mistura as coisas. Minha família, minhas coisas, e nada tem a ver uma com a outra. Em outras palavras, eles dizem coisas que não tem como verificar, uma ligação, uma mensagem que eu disse que ele daria como parte do pagamento. Não, eles dizem isso, dizem aquilo e dizem aquilo outro. Quanto custou o carro? $16 mil americanos. Em outras palavras, não era um carro de luxo. Não, era um Audi AT, mas usado. Eu não fui. Comprei para ele o melhor carro novo e dei pro meu irmão. Foi um presente de família. Presente de aniversário. Meu cunhado era responsável por um rancho. E eu não acredito que alguém só por ser responsável por um rancho deva ser considerado um chefe de fazenda. Onde tem vaca, cavalo, porco. Não quer dizer que alguém tenha cometido um crime. Ele era o responsável por uma fazenda, diz ele. Eu tenho todos os relatórios de auditoria, todos. E diz que era o encarregado de uma estância. E qual era o crime? Nessa estância dizem que acontecia alguma coisa. Por que envolviam ele? Lavagem de dinheiro. Eu penso que se o trabalhador rural é criminoso, então todos que estavam no campo também teriam que ser. O único acusado foi ele? E os outros trabalhadores? Por isso mesmo. Só por ser meu cunhado. Não há crime aí. Crime não existe. Tinha mais gente trabalhando lá e não foi acusada? Claro, sim. Quando falam de Sebastião, Marcel, dizem, eu quero ver algum dia. Tomara que nunca tenham essa oportunidade. Mas se me prenderem, quero ver tudo o que dizem, de que eles têm provas. Minha família, todas as minhas coisas, nunca envolvi minha família. Não tem ninguém da minha família envolvido e nunca penso em envolver minha família. Tem pessoas, apesar de que precisa ser feito. Podem olhar a ficha da minha família e a única ficha que vão encontrar é ficha de trabalho, porque criminal não tem. Sua esposa me disse que seu cunhado sempre trabalhou. Meu cunhado tem, acho que uns 12 ou 15 anos trabalhando. É aquele que tem ar-condicionado. Outra coisa que foi mencionada é que você tem ligações com grupos criminosos, como o PSC, o primeiro comando da capital do Brasil. É verdade. Vamos ver.
Eles falam de uma aliança entre a sua organização e a deles. Por isso eu digo que estão falando. Agora todo mundo está falando de Sebastian Barset. Não tenho aliança com nenhuma facção. Chegamos ao evento que causou maior polêmica no Uruguai, quando, em setembro de 2021, Marcete viajou para Dubai, onde foi preso por apresentar um passaporte paraguaio falso. No final de 2021, ele deixou os Emirados Árabes Unidos com um passaporte uruguaio, onde havia sido detido por portar documentos paraguaios. Falsa. Vamos falar um pouco sobre seus casos controversos? Passaporte. Como foi? O que aconteceu? A verdade é controversa porque a política a tornou assim. Porque, no meu caso, como havia uma lei que me protegia, eu não tinha antecedentes criminais nem processos em aberto no país, eles teriam que assinar, me dariam o passaporte e tudo estaria resolvido. Mas, como começaram com mensagens e coisas do tipo, não foi rápido, não era expresso. A oposição em nosso país diz que foi um passaporte expresso. Você recebeu isso mais rápido do que receberia outra pessoa. Você teve essa experiência? Não. Fui eu quem tomou a decisão, pois conversei com minha esposa sobre isso. E ela não queria pedir ajuda ao Uruguai, porque eu sempre senti que o Uruguai não queria me ajudar com nada. E em um momento, eu consegui o número da embaixada uruguaia nos Emirados Árabes e liguei. Conversei com Lorela Prado. Lorela me disse que estava esperando minha ligação, que já sabia o que estava acontecendo. Como ela sabia, ela... Te disse como sabia? Não me disse como sabia. Ela só disse que sabia, que estava esperando minha ligação. Ela disse que ia me ajudar. Foi difícil lidar com ela o tempo todo. Com a minha esposa, em várias ocasiões, ela não foi gentil. Uma das vezes, minha esposa foi até a embaixada e ela disse que precisava marcar horário para ser atendida. Ela não queria ajudar minha esposa. E eu acho que se... Eu não tenho nenhum problema que me impeça de conseguir o passaporte legalmente. Eles deveriam ter feito as coisas como fariam para qualquer outro cidadão. Segundo o que dizem no Uruguai, o Ministério do Interior estava ciente de que você era um narcotraficante perigoso. Essa foi a mensagem que vazou e que a Interpol havia solicitado informações. Suas informações para os Emirados Árabes. Pode ser que você tenha pago para que isso não viesse à tona? Eu nesse assunto. No caso do passaporte, não paguei $1 sequer. No assunto do passaporte, não paguei $1 sequer. Se tivessem me dito que era preciso pagar tanto para conseguir um passaporte expresso, eu teria pago. Mas eu tinha um advogado que me ajudava e o advogado me disse: o passaporte eles têm que te dar, é um direito e eles têm que te dar. E eu insisti, minha esposa se mexeu muito e me dá. Os crimes que são atribuídos a Marcé foi o brutal assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pet em maio de 2022 por pistoleiros durante sua lua de mel na Colômbia. Ele, sim, tinha coragem de investigar. Ele não fazia acordos com seus casos. Era uma pessoa muito honesta, muito correta, muito exigente consigo mesmo e com todos os seus casos. Com ele não tinha negociação, não tinha piedade. Quando falamos de crime organizado, mas até o momento não encontramos uma relação causal entre o assassinato de Marcelo Pet e a figura de Sebastian Marcel. Diversos meios de comunicação internacionais afirmam que o procurador Marcelo Pet liderou ou participou da Operação Altranza, mas isso não é verdade. Ele não realizou essa operação neste momento, pelo menos não aqui no Paraguai. Não existe documento ou para ligar Sebastian Marcelo ao assassinato de Marcelo Pet. Por que você acha, então, que, embora o Paraguai hoje não tenha provas de que você tenha sido o assassino do promotor Pet, a Colômbia vem a público dizer que sim? Naquele momento, eu fiz alguns vídeos me defendendo porque era o único meio que eu tinha para me defender. Fazer um vídeo foi desconfortável para mim. Um pouco, ou melhor, bastante. Peço por favor que parem com isso. Como eu disse, se vocês têm provas de algo, falem à vontade, mas vocês não têm prova nenhuma do que dizem. Em todos os países, em todas as redes, em todos os canais, já tô de saco cheio, já não aguento mais. Acho que é mais por... Faz fama e deite na cama.
Sebastião Marcetti é isso, é aquilo, é mais aquilo. Jogam toda a culpa em mim que eu me vi. Mas, por sorte, estão aparecendo. As coisas estão vindo à tona e eu não tenho nem 0,1% a ver com isso. Não tem nada meu nisso. Também não tenho interesse. Não conheci o Marcelo Pet. Quer dizer, só fiquei sabendo dele quando ouvi isso na TV. Acho que aí erraram feio. Por isso vim me defender. Não tem nada contra mim nesse caso. Depois de ser liberado em Dubai com seu novo passaporte uruguaio, Marcetti viajou para Bolívia. Mas poucas semanas depois, em fevereiro de 2022, foi realizada a Operação Altranza e, em 2 de março, foi emitido o alerta vermelho da Interpol para capturá-lo. Desde então, Marcetti tem sido procurado no mundo todo sem sucesso, até que no último dia 16 de junho houve uma reunião de ministros na Argentina. Nessa reunião, participou Luiz Alberto Weber, que passou ao seu colega boliviano a informação de que Marcetti estava se escondendo em seu país. Terminada essa reunião, o ministro do Uruguai se aproximou de mim e disse: "Ministro da Bolívia, quero lhe passar uma informação. Há um uruguaio que provavelmente está em seu país, no departamento de Santa Cruz. E no dia 29 de julho, a polícia boliviana realizou uma operação para prender Marcetti. Mas o traficante de drogas conseguiu escapar horas antes em um Land Cruiser branco, acompanhado de sua esposa e 3 filhos. Como todos sabemos, supostamente devido a um alerta emitido uma hora antes. E essa casa era a mais adequada com questões de segurança, justamente para que ele não fosse capturado. Tinha saída de uma rua para outra, possuía um circuito de câmeras de segurança com sensores de movimento. Um dia antes, os grupos de inteligência estavam usando drones na área. Eles estavam fazendo o acompanhamento para elaborar o plano de operações e, infelizmente, os grupos de segurança desse indivíduo, em sua maioria de nacionalidade brasileira, armados com fuzis e pistolas, procederam ao sequestro de um policial. Disseram que te avisaram que você saiu. Em um vídeo dizendo que tinham te avisado quem tinha sido, disseram que na sua casa não havia absolutamente nada. Disseram que sequestraram um policial. E eles o espancaram. No entanto, na pesquisa que fiz há alguns meses, os jornalistas bolivianos com quem conversei disseram que ninguém tinha conseguido falar com aquele policial, nem sabiam quem ele era. Nunca tivemos qualquer contato com esses policiais. Não sabemos exatamente onde eles foram sequestrados, onde foram libertados ou o que lhes foi feito. Não houve sequestro. Existem muitas coisas que nunca existiram. 90% de tudo que eles dizem é mentira. E qual é a verdade? Na verdade, Sim. o anfitrião do castelo. Eles então sequestraram um policial. Não houve sequestro. Por algum motivo, aquele policial que você perguntou não aparece, porque declararam isso assim. Acho que para incriminar pessoas inocentes que ainda estão sendo processadas até hoje. E da minha casa, eu arrumei, me avisaram, sim, me avisaram, sim, me avisaram, eu arrumei. 2 malas com minhas roupas e das crianças e fui embora. Obviamente eu fui embora, mas dizem que não tinha nada nas casas. Tudo que tinha lá deve ter ficado com eles, por isso dizem que não deixei nada. Disseram que a única coisa que apreenderam Foram $400 mil. Sim, e tinha roupa, tinha... Esse dinheiro foi apreendido de outro lugar e depois ofereceram 100 pela minha apreensão. Presentes já ficaram para eles, porque não mostraram, não fizeram vídeo, queimaram, doaram. Eles ficam com isso para eles. Ofereceram 100, que nunca deram para ninguém, porque ninguém vai me entregar por $100 mil. Assim é a Bolívia. Del Castillo saiu parecendo muito irritado com a situação e comprometido. Chegou até a dizer que ia colocar todas as forças para te capturar, porque você era um narcotraficante perigoso. Chegou a dizer também que você era estuprador, pedófilo e feminicida. Eu dei risada quando ouvi ele falar essas coisas. Na verdade, me incomodou bastante que ele tenha dito isso e respondi com uma mensagem longa. De modo geral, o que dizia? Essa mensagem? Veja minha ficha criminal, tenho várias ocorrências nela. Tenho uma longa ficha criminal, mas não há nada que me incrimine como estuprador, autor de feminicídio ou qualquer outra coisa que ele tenha dito. Que ele é corrupto, que usou outro nome para que as pessoas não dissessem nada. Eduardo Del Castillo.
Mas, em termos gerais, tudo que eu queria te contar está detalhado. A partir da mensagem que enviei, ele terminou a coletiva de imprensa que fazia todos os dias e começou a aparecer o outro que sempre estava com ele, a Guilherme, acho, nas coletivas, como se tivessem afastado ele um pouco para protegê-lo, mas eu disse muitas coisas ali. Alguns policiais, às vezes a imprensa, às vezes vieram me visitar. Um deles me disse: o ministro estava em contato permanente com esse senhor. Outros me disseram: por mês ele pagava no mínimo $200 mil pela proteção e para poder sair. Um monte de policiais na ativa. Do seu ponto de vista, Bolívia e Paraguai são países corruptos? Mais a Bolívia que o Paraguai, mas sim. Quer dizer, você não confia na justiça desses países? Se eu confiasse, te diria que para resolver o problema do meu irmão e do meu cunhado, que eles se apresentassem. Mas eu não confio, não. Não confio em nada disso. Já faz quase 2 anos que o caso está rolando e tem pessoas inocentes processadas e não liberam ninguém. E além de tudo, por exemplo, o famoso tio Rico, colocaram ele numa cadeia onde nem sequer tem comunicação. Eu mantenho lá, isolado porque ele pode falar muita coisa sobre política, sobre corrupção. Eu acho que é mais por isso.